sua apresentação. Pô, show de bola. Então, aqui vou seguindo aqui, galera. Vocês podem me interromper se tiver alguma coisa aí que vocês queiram falar, ou a gente pode falar mais por finalzinho, como a Luca falou. Costumo dizer também que o imprevisto é a golden hour, né? Todo mundo fala, nossa, vamos fotografar a golden hour, é o momento onde tem a luz perfeita, tá tudo certo, a luz bate nos prédios, que bate nas pessoas. Também, mas o imprevisto é a golden hour. Às vezes, tu sai na rua, vai clicar, você já imagina uma foto, já imagina uma cena, você tem todas as suas referências, aquilo cai por água abaixo, nada importa, aquilo é irrelevante. Então, assim, o imprevisto, o erro da técnica, aquela mão que aparece do nada, é, é onde vai te dar uma autenticidade na sua fotografia, onde vai te dar uma assinatura, uma grife que as outras pessoas não têm. Então, assim, como partindo até um pouco da neurociência, né, onde o cérebro é preguiçoso, onde a gente está acostumado a receber um monte de informação, um monte de signos a todo momento, nosso cérebro ali captando um monte de informação sem parar, aquela coisa maluca. Quando você consegue imprimir alguma coisa diferente dentro desse imprevisto, é muitas vezes onde você consegue a sua assinatura, principalmente falando em fotografia de rua. Tá? Então, eu dou um exemplo muito bobo aqui, uma fotografia que eu fiz na Índia. Ia fazer um primeiro plano de um tuk-tuk, que são esses carrinhos com as moças ali atrás. De repente aparece uma mão de uma criança que teoricamente estragou a imagem. Não estragou. Eu achei incrível. O que é essa mão, né? O que ela estava querendo dizer? Que tipo de mensagem estava querendo dizer? Então, às vezes tem um mistério embutido naquela imagem que faz com que, né, poxa, você consiga imprimir uma estética diferente. Um pouco sobre o processo criativo, gente. Vou falar aqui rapidamente a escolha do tema. Tem que ser sempre um tema que seja verdadeiro à sua pessoa, que te provoque, que te tire da sua zona de conforto. Se tu é tímido, quer perder a timidez, vai para a rua clicar. Ah, não quero? Então procura outro tipo de tema, uma coisa mais subjetiva, uma coisa mais familiar, de repente uma fotografia estilo, de repente uma fotografia mais slow, assim, que você consiga entender seu tempo em movimento. Mas é o que eu sempre falo. Se quer estar na rua, você tem que desrespeitar o seu limite. Não adianta você achar que vai meter uma tela ali de 70 a 200 milímetros e aquele ensaio vai ficar bacana, vai ficar interessante. Você precisa de uma lente um pouquinho mais aberta, uma lente um pouquinho mais angular, uma 24 milímetros, uma 50 milímetros, você precisa estar próximo do seu objeto. Então, assim, lógico, tem toda uma questão de estética, cada um vai na sua, mas é assim que eu acredito. Sobre o aprendizado, né? É importante mergulhar de cabeça, estudar, pesquisar, para encontrar essa abordagem real. Você precisa ter de voz de fala e propriedade naquele assunto. É lógico que você vai criando ao longo do processo. Método de produção. É importante procurar consistência da linguagem que você quer. Você pode ter vários tipos de ensaios com várias linguagens, preto e branco, mais saturado, menos saturado, fotocolagem, mas assim, seja fiel àquele ensaio que você está fazendo. Tenta não misturar tantos estilos, tenta usar uma lente só, uma luz só, uma estética única, porque senão fica um bololô, fica uma bagunça estética que isso acaba te confundindo e confundindo também quem vai ver seu ensaio. Então é importante ser um pouco fiel, ser um pouco cartesiano nesse aspecto. Sobre ineditismo. É sempre um diferencial, né, gente? Mas nunca é mandatório, principalmente para quem está começando. Então, assim, procurar um jeito novo, evitar os modismos do momento, é importante, é interessante. Às vezes, eu já vi alguns fotógrafos que nem foram para a escola de fotografia, aprenderam sozinho na raça, com os amigos no YouTube, e conseguem imprimir uma estética que é deles. Às vezes, o excesso de informação te deixa fechado num quadradinho. Então, muitas vezes, assim, a experimentação é uma forma muito interessante de você conseguir o seu ineditismo. Eu acho legal, acho interessante esse ponto, viu? Que vai te dar uma grife, vai te dar uma marca específica. Estética visual, não estou aqui para falar de lente, de luz, qual é a lente melhor, qual o estilo, qual a iluminação, isso para mim não importa nesse momento. É importante que você faça esses estudos paralelamente. A questão técnica tem que estar junto com a questão de pesquisa, com a sua pesquisa. Eu acho que as duas coisas têm que andar juntas. É importante um bom equipamento? É importante uma boa lente? Mas não adianta se você está fazendo o mesmo, não adianta se você está fazendo algo que não imprima legal.
Então, não adianta ter a melhor câmera da Canon ou da Fuji, só que tu tem medo de sair na rua para fotografar, que eu acho que vai ser roubado. Então, assim, a fotografia de rua tem os seus riscos. E você tem que correr eles, não correr com eles. Não adianta achar que não vai correr com eles, porque senão você não vai conseguir fazer. Nome de série Defesa. É o cartão de visitas daquele projeto fotográfico. Né? A capa do livro, né? Então é importante ter um nome legal, um nome impactante, um nome que muitas vezes tem uma simbologia que traz 3 ou 4 ou 5 mensagens. Então, é muito importante você debruçar também na questão conceitual do texto. É, obviamente, assim, no pré, você já tem uma ideia, o pós é o momento onde você consegue ali decupar toda a informação, você já digeriu tudo aquilo e você consegue imprimir aquela mensagem que você estava querendo trazer. É muito difícil você definir isso lá no pré, porque o durante é uma loucura. Tudo muda. O que você imagina pode mudar, porque a rua é diferente da questão da questão teórica. Aqui esses pontos eu já disse, já eu vou passar. Eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, alguns projetos. Goka, quanto tempo eu tenho? 20 minutos, 25, 15, até 8 horas da noite, só para eu conseguir aqui me organizar em relação ao tempo. Não sei se ela está me escutando. Marcos, eu acho que ela saiu da sala, viu? Ela saiu? É, apareceu que ela saiu. Tá bom. Eu Mas vou... agora também apareceu que ela é anfitriã. Não sei. Ótimo, obrigado. Eu vou tocando aqui de um jeito um pouco mais ligeiro, porque a gente já tomou, né, um tempo aqui com o meu problema técnico. Eu vou tentar ser mais ligeiro aqui. Esse projeto ele se chama De Estrangeiro. Eu trago um olhar para a cultura imigrante. Eu comecei ele em Londres, quando eu morava num bairro paquistanês. Eu me interessei muito sobre o assunto, voltei para o Brasil, morei 1 ano e meio lá e comecei a desenvolver esse projeto da comunidade imigrante aqui em São Paulo, especificamente. E também isso se desbravou, de certa forma, para outros lugares. O de estrangeiro, por que de estrangeiro? Eu lembro sempre da minha avó, que ela sempre dizia: ah, aquela pessoa é do estrangeiro, aquela moça é do estrangeiro, aquele fulano é do estrangeiro. Então, eu gostei dessa brincadeira, desse jogo de palavras, e o projeto se chama De Estrangeiro. É sobre histórias não reveladas, sobre países que estão dentro de bairros. Eu gosto muito dessa ideia. Muitas vezes você está num lugar que, na verdade, é um micro-território que representa um país. As pessoas moram anos no mesmo lugar e nem sequer falam a língua local, ou minimamente falam um português ou qualquer outra língua. Tem uma busca de uma estética global também. Eu gosto de fotos que não, necessariamente não representam o que está acontecendo aqui no Brasil, mas elas poderiam ser feitas em qualquer outro lugar do mundo. Eu comecei ele por conta do aumento do processo migratório aqui em São Paulo. Isso foi muito forte em 2012, 2013, e já era um assunto que já me interessava também. Então, eu vou passando aqui algumas fotos. É importante ressaltar para vocês que esse tipo de trabalho não é feito dentro de um estúdio. Esse tipo de trabalho é feito num estúdio a 4 paredes, é feito na rua, é feito dentro da casa de alguém. Então, eu levo um fundo, levo os tripés, levo uma base e monto nas condições no qual eu tenho, tá? Esse rapaz é o La Plata, é um rapaz que mora em Suzano, agora ele está no centro, ele é da cultura ticana, uma cultura mexicana que é uma mistura entre uma cultura de gangue mexicana, uma cultura católica, onde tudo meio que se mistura de um jeito muito peculiar, muito interessante, e ele é muito inspirado nessa cultura. Ele tem todas essas tatuagens e toda essa estética que vocês estão vendo aí. E a Nossa Senhora de Guadalupe é a santa protetora dos ticanos. Tem uma cultura muito forte lowrider, né, dos carros rebaixados, das bikes também, todas cheias de adorno, com muito metal, com muito grafismo, é bem interessante. Aqui é um ensaio que eu comecei a fazer com várias pessoas também de comunidades africanas. Aqui é um rapaz do Congo. Então,
ele estava numa apresentação no centro de São Paulo, e eu tive essa oportunidade aí de montar um estúdio ali na hora no centro de São Paulo e pegá-lo e trazer essa imagem que poderia ter sido feita numa tribo, numa aldeia, tribo não, numa aldeia muito remota em Congo, mas não, foi feita no centro de São Paulo. Aqui eu vou passando outras imagens também que eu fui clicando em vários lugares de São Paulo, na região do Glicério, no Anhangabaú, perto do Museu do Imigrante, que fica ali na região da Moca. E podem perceber que a luz e as composições são muito parecidas, tudo com fundo preto que eu estava falando para vocês. Um pouco sobre a comunidade Romani, búlgara, de São Paulo. Então, essa moça é uma dançarina cigana, estava grávida, foi um clique bem especial. Percebam que, assim, a bagunça da rua, né? Olha a luz que está batendo aqui, né? Na técnica, isso aqui está errado, né? Então, assim, a gente tem que esquecer um pouco a técnica, porque as variações que a gente tem na rua são inúmeras. Então, a gente assume a estética do que está acontecendo ali. Senão, a gente perde o clique, a gente perde o momento. Aqui é uma moça com o filho dela, da comunidade do Mali. Tem uma comunidade muito grande ali na região do Paris, região ali do Glicério também. Aqui foi uma festa dentro da região dentro da igreja ali do Glicério. Esqueci o nome agora da igreja. Esse rapazinho aí já deve estar com seus 9 anos. Faz um tempo já que eu fiz essa foto. E aqui é um outro lance. Eu comecei a adquirir alguns panos capulanas, né, como na Angola, no Moçambique, da estética africana, que representam várias coisas e cada um tem seu próprio simbolismo, tem sua própria história. E comecei a evoluir num processo mais de cor, e colocar também isso como um fundo, como uma possibilidade estética. E brincar com essas sobreposições, com as cores, que é, para mim, algo que se tornou mais interessante ao longo do tempo. São pessoas que eu tenho contato até hoje, são pessoas que eu tenho WhatsApp, são pessoas que eu converso, que eventualmente tem um evento, alguma festa ou algum encontro, algum casamento, eles me chamam, eu vou. Então, a gente que a gente mantém ali próximo para a continuidade desse projeto. Se alguém quiser falar qualquer coisa, peço que me escreva no chat, mas fale aqui porque eu estou sem acesso ao chat, tá? Aí aqui um pouco sobre, gente, sobre consistência, né, das cores, do enquadramento, da fotografia. Então, é importante que tudo se converse, né, no ensaio. A mesma lente, a mesma luz, às vezes a luz, a luz varia, né, porque está na rua. Porque aqui esse chutinho aqui foi feito em 4 ou 5 lugares diferentes, possivelmente, não me recordo. Mas no processo de edição a gente tenta deixar o mais próximo possível uma das outras. Essa foto foi feita na Cantuta, é um lugar bem interessante para vocês conhecerem, é uma feira de cultura latina andina, boliviana e peruana. Tem dança e brincadeiras todo domingo. É muito legal se vocês quiserem conhecer um pouquinho. É um lugar muito verdadeiro. A comunidade boliviana em São Paulo é muito grande, talvez uma das maiores, depois da japonesa e da comunidade árabe. Que também foi feito numa festa. Então, né, que nada foi combinado, ensaiado, não tem maquiador, não tem figurinista, não tem nada. Isso aqui é feito ali no calor da ideia.
Aqui também, um outro evento de cultura coreana. Tudo na rua. Aqui um pouco mais sobre a cultura lowrider, né? Sobre os carros, sobre as bikes, sobre o rap, o hip hop, muito forte, muito marcante ali na região da Moca, na Zona Leste. Os carros... Marcos, Oi, pode falar? claro. Desculpa interromper. Antes de você passar para essa sessão, primeiro, obrigada, né, pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, fantástico. Mas como você chegou naquelas pessoas? Né? Você falou que você tem um contato até hoje, tem um WhatsApp. De que forma que você chegou? Porque elas estão vestidas, né, com trajes típicos de seus países de origem. Você Uhum. poderia fazer o favor de falar um pouquinho? Claro, Obrigada. Rosa, boa pergunta. É muito num contexto de eventos que isso acontece, né? Tem um calendário de eventos muito grande nesse sentido. Então, por exemplo, tem a Feira Andina que acontece no Memorial da América Latina, uma Feira Andina que acontece lá no Brás, uma feira, um encontro africano, um show africano que vai acontecer em algum lugar ali no centro. Então, é um processo de pesquisa que começa pela web. Aí você começa ali a entrar na web, você começa a seguir algumas pessoas, conversar com algumas pessoas, identificar alguns grupos de dança, identificar alguma ONG, algum movimento cultural. E é um processo muito de formiguinha mesmo, Rosa. Não tem muito uma regra aqui nesse caso, mas é mais a curiosidade na web primeiro, e aí depois disso você vai em loco, para o lugar. Leva tudo, leva na expectativa de fazer. Às vezes não dá, às vezes dá. Muitas vezes você chega e monta e você não consegue fazer porque as pessoas não te conhecem. Muitas vezes você monta e conversa com as pessoas, no meio da festa você consegue começar a clicar. Vai muito, Rosa, do seu desenrolar, do seu interesse. Fala assim, poxa, eu estou super afim de contar essa história, eu me interesso sobre o assunto, eu já fui no restaurante X, já fui na festa X. Então, vai muito ali do desenrolar do dia a dia. Mas, primeiro, sobretudo, começa um processo de pesquisa na web. Muito obrigada. Nada. Vai me perguntando, tá? E se você depois, qualquer coisa, a gente vai puxando outros assuntos no Instagram, no WhatsApp. Eu deixo total meu canal aberto para a gente conversando depois. Aqui foi uma festa no Mali, do Mali, da comunidade do Mali. Você já vê, ó, a luz é outra, a estética é outra, tem um fundo preto, assumidamente tosco, esse fundo preto mal montado, porque era assim que eu queria, um fundo de cadeira de fim de festa e uma edição diferente, né? Uma edição um pouco mais saturada. Então, eu fiz alguns ensaios e alguns momentos muito diferentes da minha vida, eu estava com uma linguagem e um pensamento diferente, e foi isso que saiu, foi esse aí o resultado. Esse rapaz aqui, eu conheci em 2011, ele não falava nada de português, ele é do Mali, é o Muhammad, e eu encontrei ele um trabalho que eu fui fazer em Nova York em outubro, e ele está morando lá. E eu continuei fotografando ele por lá. Foi um trabalho publicitário que eu fiz, e aí eu consegui fazer também a continuidade de um projeto com ele lá. Então, são pessoas que a gente vai encontrando aí no calor da vida. Esse neném aí já deve estar com uns 10 anos. Aqui é o Adu. Ele era o técnico da seleção do Mali de futebol da Copa dos Refugiados aqui em São Paulo. Então, para quem não conhece também, quem está interessado no assunto, tem a Copa dos Refugiados. Então, são várias comunidades de vários lugares do mundo e tem um campeonato que geralmente acontece ali no Parque da Aclimação. É muito legal, muito interessante. É sempre uma oportunidade de conhecer esse pessoal e ter algum tipo de interação. Falando sobre a Copa dos Refugiados. Eu fotografei a primeira Copa dos Refugiados que aconteceu no Sesc Itaquera.
e eu montei alguns estúdios lá também, e esse foi o resultado. Então, tinham vários times, e eu já conheci alguns meninos, e aí eu tomei a liberdade de fazer algumas brincadeiras, de brincar com algumas coisas um pouco mais posadas. Tem uma questão de luz interessante no dia, né? Você já vê que tem uma luz diferente. Isso foi interessante também. Aqui a seleção de Angola, dos Camarões, Guiné-Bissau, Burkina Faso. Muitos desses meninos estão fora, jogando na segunda, terceira, quarta, quinta divisão na Rússia, na Moldávia, tipo, vários países do mundo aí, eles acreditam no futebol e estão jogando por aí. E outros trabalham no centro de São Paulo, trabalham com costura, trabalham com entregas, trabalham com comércio de maneira geral. Aqui, para quem não conhece, quiser conhecer um pouquinho mais, é a Galeria do Reggae. A Galeria do Reggae tem uma comunidade africana muito forte e uma cultura africana afro-brasileira também muito latente lá. Vale a pena vocês conhecerem. Tem todo um lance dos cabelos, das mechas, das tranças, da valorização da cultura afro de maneira geral. É um lugar que, de novo, é um microterritório dentro de um país. Que é a região do Bom Retiro, muito forte com a cultura, né, com comunidade japonesa, coreana sobretudo. Então, aqui é um pouco de fotografia de rua, né? Menos estúdio. Passando aqui para outro projeto, Fronteiras do Novo Mundo. Não sei quem conhece a comunidade menonita. É uma comunidade protestante, cristã protestante, que surgiu numa região entre a Rússia e a Alemanha. Eles seguem o profeta, né? O profeta, como poderia dizer, seu idealizador, né, que chama Menno Simons, é muito parecido com as outras dissidências protestantes, que são os Quakers, que são os anabatistas, mas eles têm uma característica muito interessante das roupas. Eles vivem em fazendas, em comunidades muito afastadas. Muitos deles não usam computador, TV, carro, nada de eletrônico. E chega muito próximo de um conceito de seita. Acontecem algumas coisas, às vezes, também, são muito peculiares, né, por comunidades estarem muito afastadas. E aqui, sem dúvida, para mim, foi o projeto mais difícil da minha vida. E eu comecei a fazê-lo na Bolívia, depois eu estendi para Paraguai, Estados Unidos, aqui no Brasil, Uruguai e Argentina, via a bolsa do Prêmio Brasil Fotografia, que era comissionada pelo Porto Seguro, pela empresa Porto Seguro. Eu tive essa oportunidade de fazer esse trabalho, que no fim das contas virou uma exposição e também um livro coletivo com outros bolsistas. A estética deles é muito específica. Os homens, de maneira geral, usam essas camisas bem abotoadinhas, um macacão, um bonezinho. Eles andam praticamente numa estética meio de uniforme, né? Assim, até uma certa militarização, porque todos têm que ser iguais. Aqui foi na região da Argentina, é uma região bem inóspita, assim, bem difícil de chegar, bem difícil de acessar, e meu espanhol safado também não ajudou muito. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Se você está com vontade, com verdade, você chega, as pessoas conseguem identificar isso. Então, não pode ter medo, não pode ter vergonha. O não você já tem. As mulheres usam esses chapéus gigantescos, essas roupas lindas, maravilhosas, elas vivem... É uma sociedade com uma estrutura muito machista, então as mulheres sempre estão com as mulheres, os homens estão sempre com os homens, trabalham muito com gado, com leite, com queijo,
e tem um sistema de cooperativa entre eles, assim, muito grande, assim. A maioria deles não falam a língua local. Se você for para o Paraná, eles falam o Plototch, que é uma língua que é uma mistura entre do russo com o alemão, que é de onde eles originalmente surgiram. Isso, gente, estou falando de 1600, tá? Então, olha como essa cultura, olha como essa estética está preservada. Então, são grupos extremamente religiosos que eles não querem que o Marcos vá lá fotografar. Então, assim, aqui tem uma intromissão da minha parte para contar essa história. Então, a gente tem que chegar com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito e saber que tipo de história que a gente quer mostrar, que a gente quer contar. Isso também é na Argentina. Eu gosto muito dessa foto. E aqui vocês percebem que eu comecei a trabalhar com algumas sobreposições. Então já é uma coisa diferente que eu resolvi fazer para dar um frescor visual para o ensaio. Tem um filme bem interessante que saiu recentemente, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que conta uma história de uma comunidade menonita. Eu não vou saber dizer o nome agora do filme, mas eu recomendo vocês procurarem, digitar Menonita Oscar 2022 ou 2023, 2023. Vocês vão encontrar esse filme. É um filme muito sensível sobre mulheres, para mulheres e principalmente para homens. É importante todos os homens assistirem. E fala da força e da vitalidade e da perseverança da mulher numa sociedade extremamente machista, controlada ali e sendo dominada pelos homens. Aqui foi na Bolívia, já num contexto de rua, num contexto de cidade mesmo, onde eles compram os insumos, saem para tomar um refresco, saem para tomar um sorvete. Eles têm uma relação ali com a comunidade, é óbvio, porque eles dependem também da comunidade e a comunidade depende deles, porque eles são agricultores e são sempre muito bem sucedidos onde eles estão na questão da questão da agricultura e do manejo com terra de maneira geral. Eu gosto muito dessa foto, ela é muito fofa, esse neném lindo, dessas roupinhas, já começa desde cedo com a mesma estética. Então você vê o menininho ali com a mesma roupa que o pai está usando. Eles andam de carroça, não escutam rádio, as mulheres dificilmente estudam, mais os homens estudam. As mulheres uma estrutura muito clássica e muito arcaica de sociedade, e eles vivem nesse formato. Quem sai da comunidade, gente, não volta, tá? Não volta. Sai e é automaticamente meio que desligado. Mas as pessoas que saem têm uma questão muito específica, que elas sofrem muito, muitas vezes elas caem no alcoolismo, não conseguem deslanchar, porque elas vivem uma estrutura social completamente diferente do que a gente vive. Assim, é um universo muito distinto. Tudo isso foi na Bolívia, na região de Santa Cruz de la Sierra, muito perto de Corumbá, se não me engano, no Mato Grosso do Sul. Se meu radar aqui, geografia, está funcionando. Eu gosto muito dessa foto também. Tem uma carga, uma tristeza, uma melancolia no olhar. E eu não, esse tipo de foto, eu não são fotos que eu organizei com as pessoas, que eu conversei com as pessoas. São fotos muito de rua, ali no calor do momento. Eu tenho uma técnica que eu coloco a câmera no peito e eu não fotografo com o olho, eu fotografo com o coração. Então, você sai clicando, você já imagina o que você está pegando, mas você não sabe exatamente o que você está pegando. Então, a câmera literalmente fica no coração. E, e é uma forma diferente de você fotografar. Lógico que ao longo do tempo fui desenvolvendo isso para que eu conseguisse chegar nesse resultado. Marcos, Pode falar, Rosa. a foto anterior a essa tem um fundo com várias fotografias é, antigas, né?
de quem são? São suas? São dessa comunidade? E qual é a relação deles com a fotografia no sentido de eles mantêm algum acervo fotográfico? Eu te falo que nós temos aqui, eu sou do Espírito Santo, e nós temos aqui uma comunidade pomerana, que ela é muito fechada, mas, ao mesmo tempo, ela tem todo um acervo. Eles têm essa questão de manter a fotografia, né, em vários suportes diferentes. E aí eu gostaria que você, se possível, fizesse o favor de falar um pouquinho para a gente. Uma ótima pergunta. Obrigada, tá? Imagina, lá em Palmeira, que é a cidade que fica no Paraná, onde eu acho que a segunda, terceira cidade onde eu fui, que eles vivem num sistema de cooperativa, que é um lugar lindo, tá, gente? Para passear, tirar férias é maravilhoso. Assim, se vocês querem desplugar do mundo, vá para Palmeira, no Paraná. É maravilhoso, comida perfeita. Eles têm uma cultura uma cultura de valorização do acervo fotográfico. Mas isso vem muito dos mais jovens, que já tiveram acesso à faculdade, dos mais jovens que estão tendo acesso a, a pensamentos não só o ato de pensar, mas o ato de estudar antropologia e acervos fotográficos. Então, isso é um movimento novo, recente, que está vindo dos filhos. Então, essa foto que eu fiz não é uma foto da Bolívia, é uma foto de um acervo de um museu que fica em Palmeira sobre da comunidade menonita. Então, essa foto possivelmente ela foi clicada em meados de 1940, 1960, na região lá do Paraná, e aí eu fiz essa sobreposição de imagens. E muito das imagens que eu estou clicando, que eu já tenho acervo, eu mando para eles que eles possam manter esse acervo vivo. Inclusive, eles fazem exposições anuais, de festas que eles fazem, eles estão trabalhando com algumas imagens minhas lá também. Mas é aquilo, viu, gente? O povo não gosta muito do meu olhar. O meu olhar documental é um olhar específico. O que eles procuram é uma outra estética, muitas vezes uma estética muito mais simples, de fotos de festa, de fotos de eventos, pessoas sorrindo. Não é um olhar etnográfico, não é um olhar documental, né? É um outro tipo de olhar, é uma outra referência visual que eles têm. Obrigada, parabéns. Imagina. Eu gosto muito dessa imagem, tem a terra seca, batida, formando praticamente cascas de folha, né, num lugar bruto, num lugar difícil de viver, não é fácil, né? Difícil de respirar, o ar muito quente, às vezes muito úmido, às vezes muito seco, varia assim de uma forma muito. E essa mãe segurando esse braço, né, segurando a sandália da criança. Eu gosto muito dessa imagem, você tem um simbolismo, pode trazer muitas mensagens aqui. E aqui já foi feito no Brasil. Aqui foi um evento que aconteceu lá em Palmeira. Eles fizeram uma espécie de uma homenagem aos mortos ao longo dos anos, que, enfim, que eles têm uma questão muito sensível, muito carinhosa com os antepassados. E aí esse rapaz, que é o Hans, é um senhor, ele tocando sanfona, acordeon, não sei exatamente o que ali entre os túmulos, foi uma das cenas mais bonitas e mais marcantes e mais emocionantes que eu já pude ver de fotografia, sabe? Onde ele ficou ali a tarde inteira cantando um trecho para cada túmulo, para cada pessoa, onde cada um merecia o seu momento. Isso foi, assim, de uma sensibilidade que eu lembro, até me emociona agora. Isso tudo é em Palmeira, lá no Paraná. Você já percebe que a roupa dos meninos é outra, a pegada é outra, é Brasil, mas, de certa forma, tem um match aqui em algumas questões estéticas, algumas cores, o rosto, né, a estética de algumas casas, lembra um pouco. Aqui foi nos Estados Unidos, na Pensilvânia, a poucas horas de Nova York, né, o umbigo do mundo ali, o umbigo capitalista do mundo. E aqui foi numa feira de venda, uma feira onde estavam fazendo leilões de abóbora. Pois é uma coisa muito muito diferente para mim, muito nova. E assim, esteticamente é uma das comunidades mais interessantes de serem clicadas, assim, porque você está né, num país extremamente capitalista, de repente ali passa 1, 2 horas, parece que você entrou num túnel do tempo e voltou assim 400, 500 anos atrás.
é assim, é para dar um nó na cabeça, e eu gosto de nós na cabeça. Aqui eu vou passar rapidamente um outro ensaio que chama, o título é de Preto à Porter, sobre os afrodantes. Não sei quem conhece, mas em meio às favelas do Congo, os dandes, como eles são chamados, eles vestem roupas muito elegantes, feitas sobre medida, muitas vezes feitas por eles mesmos. O dandaísmo, ele não é uma tendência de moda, é uma forma de viver a vida que implica em estar bem vestido. Ou seja, você está bem vestido, você está bem para a sociedade, as pessoas vão te enxergar de uma outra forma, você é valorizado, você um processo de autovalorização. Então, assim, eles levam a roupa como um ritual muito sério. Não é só a elegância, é os bons modos, é a forma como você fuma o seu charuto, é a forma como você pega os talheres, é a forma como você cumprimenta a mulher, é a forma como você trata a sua esposa. Então, é uma coisa muito sensível, que vai além da questão estética da roupa. E eles se vestem de um jeito muito, muito, muito interessante mesmo. Tem uma questão eurocêntrica, né, que isso remete à colonização francesa, principalmente a região do Congo, né, que onde, né, os homens vinham com todas aquelas roupas e toda com aquela pose francesa, que tem toda uma questão cultural que, enfim, não vai entrar tanto no detalhe. E é muito legal que isso acontece muitas vezes nas favelas, nas comunidades do Congo. E isso também acontece na África do Sul, onde eu pude fazer esse ensaio. Então, assim, tem um contraste de pensamento muito grande, né? Onde você está numa comunidade, numa favela, onde supostamente as pessoas vão se vestir mal, mas não, as pessoas vão se vestir de um jeito, assim, impecável e pulando poça, pulando esgoto. Então, assim, é uma coisa muito interessante, assim, essa história. De novo, estúdios de rua. Levei, meti as caras, montei os tripés, a base, a estrutura do tripé com canos de PVC para conseguir colocar dentro da mala. Então, assim, gente, é improvisação, é o Brazilian Academy lá que eu disse para vocês. E tem aqui um resgate de algo familiar também, que vocês vão ver os fundos de chita. São os fundos tradicionais, principalmente da cultura nordestina, né, que todo mundo conhece, os panos muito coloridos. Minha mãe trabalha com costura, trabalha com moda. E um dia eu estava no Brás, ali no centro com ela, naquelas ruas de tecido. Eu falei, eu vou para a África do Sul e vou levar esses panos e vou usar como fundo. Porque eu já tinha visto outros artistas africanos que faziam coisas muito coloridas e eu bebi dessa fonte para fazer a minha linguagem. Aqui é uma mistura, o Preto à Porter é uma mistura de ensaios que eu fiz aqui no Brasil, já com a comunidade africana, ensaios que eu fiz também lá na África do Sul e em Moçambique, tá? Então tem uma mistura. Essa foto em questão eu fiz na região da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que é o Dadá, é um rapaz meio do Congo, e o outro rapaz, eu esqueci o nome dele, Teori, alguma coisa assim, e eles moram no Brasil há uns bons anos. Curiosidade, o Dadá veio para o Brasil porque ele assistiu uma novela e ele viu a Vera Fischer num cavalo branco correndo na praia. Ele falou assim, não, é para lá que eu vou. Ele ficou apaixonado pela Vera Fischer e falou assim, vou morar no Brasil. Aqui é um salão de cabeleireiro deles. Então é assumir mesmo a estética, montar o fundo e mandar bala. Às vezes eu não quero uma estética certinha ali, eu quero uma estética que realmente eu consiga mostrar um entorno, montar a estrutura ali da história. Percebe ali que a base do tripé ali, né, a base do estúdio ali tá torta? Porque é de PVC. É a forma que eu consigo fazer para carregar e viajar para outros estados, até para outros lugares do mundo, para montar isso. Senão fica insustentável, não tem como mandar uma embalagem especial. Aqui são fundos que eu comprei em Moçambique. Aqui já é na África do Sul, na cidade do Mandela. Esqueci o nome agora, mas do lado de Cape Town. Eu fiz atrás da casa do Mandela, onde virou um museu. Esses meninos eu conheci no Instagram, consumindo um pouco sobre a cultura Dandi. Eu fiz um grupo no WhatsApp, respondendo um pouco o que você falou, Rosa. Criei um grupo com eles no WhatsApp e fui para a África do Sul, na cara e na coragem, e montei isso aí.
muito legal, parabéns. Obrigado. Aqui foi em Stellenbosch, descendo na África do Sul, uma cidade muito europeia, com muita gente branca, que destoa muito da realidade, muito famosa por vinhos e queijos. A sensação que você está na França, a sensação que você está na Itália, a sensação que você está em qualquer país europeu, menos na África do Sul, dentro do estereótipo que a gente conhece. Esses rapazes são muitas vezes influenciadores digitais, são costureiros, são personal stylist, né, como diz, são pessoas que estão envolvidas com o meio artístico de certa forma. Eu vou variando com outros fundos também. Esse rapaz está comendo, tá com óculos na boca. É uma das pessoas que eu mais fiz amizade dos meus processos fotográficos. Ele quer vir para o Brasil, com certeza vou voltar na África do Sul para visitá-lo de novo. E foi ele que me introduziu a comer uma especiaria que é tripa de sapo. Difícil, mas gostoso. E essas fotos especificamente, eu tinha acabado de chegar na África do Sul, em Joanesburgo. Eu fui praticamente direto do aeroporto para uma rua, que era uma rua bem assim, de baladas, de coisas, e já montei o estúdio. Eu confesso para vocês, eu estava com muito medo. Eu nunca tinha ido para a África do Sul, não sabia o que eu ia encontrar. E assim, do nada, é, pessoas que eu não conhecia, eu fui lá e montei um estúdio de rua, mandei mensagem no WhatsApp, comprei o chip, os caras apareceram e eu fiz esse ensaio. Então, assim, tem aí um risco envolvido. Quem não arrisca não petisca, né? E aqui, por fim, para finalizar, eu acho que estou finalizando mesmo, é um assunto muito atual sobre a questão Israel e territórios palestinos, a Palestina. Em 2010, eu fui para a região, trabalhei como fotodocumentarista de guerra, mandando materiais para a Folha de São Paulo e coletando o meu próprio material para que eu pudesse fazer algum tipo de exposição, um livro, algum processo educativo com escolas e até no próprio museu, que é o Museu de Imagem e Som, aqui de São Paulo, onde eu pude fazer uma exposição desse material e também rodar o interior de São Paulo, com o educativo deles para apresentar em escolas e contar um pouco sobre. Aqui tem muito menos de um viés político, mas eu acho que um viés sensível do que acho que as fotos elas já dizem o que eu quero dizer, o que eu quero, o que eu penso, e eu não preciso me posicionar em relação a nenhum dos lados. Acho que fica claro que o buraco ele é muito mais embaixo. Chama Entre Muros e Ideias, porque eu fotografei os dois lados do muro, exatamente no mesmo GPS ali, né? Então, assim, entre os dois lados, pensamentos opostos, ideias opostas, culturas opostas, ideias opostas, e aí a gente mostra um pouco dessa diferença entre esses dois povos. Aqui foi feito do lado judeu, ali no muro de Jerusalém, e toda a contradição e incoerência de um rezo, né, armado, né, de um lugar que tem um estado de vigilância permanente de ambos os lados. Aqui eu junto essas duas fotos que eu achei bem interessante. Dois judeus racídicos e duas moças árabes muçulmanas, possivelmente. E uma senhorinha pequena, frágil, que entra no meio deles ali, dividindo dois mundos, dois pensamentos, num mesmo lugar, que naquele momento não estava tão em guerra como está hoje. Que é na região de
da Velha Jerusalém. Aqui novamente, no muro, eles colocam alguns bilhetinhos, alguns pedidos, algumas rezas entre as paredes sagradas do muro. Aqui do lado palestino, da autoridade palestina, do Fatah, na Cisjordânia, e no muro escrito No Exit. Diz muita coisa, né? Às vezes você não precisa, tem muita foto de guerra, tem muita foto de gente morta, tem muita gente sofrendo, tem muita foto de bombardeio, tem muita foto de tiro, mas às vezes a mensagem está numa parede, numa composição de um homem que está com uma arma de costa. Você não precisa dizer muita coisa. Às vezes você não precisa mostrar a repressão e uma estrutura machista tanto de um lado como de outro, se dentro de uma loja de roupas os olhos das mulheres estão vendados. Você não precisa mostrar fuzil, bomba, munição de fósforo branco, mas você pode mostrar uma K-47 do lado israelense que é vendido para as crianças. A cultura de guerra já vem do berço. Você não precisa mostrar as pessoas fugindo de uma fronteira para outra, mas você pode contar essa história por meio de uma obra do Banksy, um artista inglês que faz intervenções no mundo inteiro, com um sinal de o muro vai ser cortado, aqui é onde tem que ser cortado, para que esses dois povos possam ter o direito de ir e vir, assim como todos nós temos aqui no Brasil. Aqui um pedestre e um, e um militar andando juntos, voltando para casa. A cultura da bélica é muito forte, assim, as pessoas estão no mercado comprando frutas armadas, estão numa loja de beleza, comprando um batom, passando um batom e com uma arma atrás. Então, é tudo junto e misturado. Aqui o ensaio que eu comecei, para finalizar, em Nova York. Aqui é uma leitura mais experimental de algumas coisas, de alguns pensamentos, alguns filmes futuristas que eu comecei a ver, alguns recortes de sonhos, que eu comecei a criar sensações que não são só fotos de Nova York, mas fotos de baladas e casas noturnas, de uma cena alternativa aqui em São Paulo. Muito conectado com a diversidade, muita luz, muita sombra. E eu fui misturando tudo isso e montando alguns mosaicos, algumas sensações. Aqui um pouco do mistério da noite, né? Da noite de São Paulo. Pouco se vê na TV. Muita cor, né? Aqui já é uma outra fotografia de um outro estilo, já uso a câmera Fuji, muita cor, muita saturação, muitos elementos, né? Que saltam aos olhos, né? Principalmente a questão da cor. Aqui tem uma questão aqui, influi muito a questão da câmera, né? Do equipamento que você está usando. A Sony, a Fuji, ela tem uma brincadeira ali do RGB, né? Ele mistura, né? Não do jeito convencional. Muitas vezes o amarelo fica verde, o vermelho fica laranja, e fica uma coisa um pouco mais interessante em termos de cor e saturação, que é para onde eu estou indo ultimamente, usando uma câmera um pouco mais
numa pochete, quando eu saio na rua e tenho mais mobilidade para fazer o que eu quero e me divertir também. Eu me diverti muito pouco fazendo fotografia, era algo muito sério. Agora eu sinto que eu me divirto um pouquinho mais e solto um pouco o braço nesse sentido. E é isso, gente. Tomei aí, acho que 40 minutos a mais do tempo de vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Fico aqui aberto para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. E é isso, acho que eu consegui contar um pouquinho, tinha bastante coisa, mas eu acho que eu escolhi aqui mais o caminho da questão migratória, das questões religiosas, para focar aqui nesse bate-papo. Obrigada, Marcos. Eu adorei a apresentação, eu espero que outras pessoas também. Parabéns. Eu queria só, talvez, falar uma coisa que eu fico pensando no seu trabalho sobre refugiados e muitas vezes a gente vê essas pessoas numa situação frágil, né? Eles com certeza estão passando vários problemas, mas você toma cuidado para tirar a imagem de pessoas que que elas são, né? Elas têm ainda esse lado muito humano. Você eh, fo- coloca uma luz, né, nelas para parecem quase com orgulho, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Sobre esse cuidado que você tem? Sim, acho que é um ponto. Acho que- É importante frisar, eu vejo muito isso no seu trabalho. boa, boa, Goka. Acho que esse é um ponto bem, bem importante mesmo, que eu não paro muito para pensar hoje em dia, mas é o que já está ali enraizado, né? Falar de refugiado, falar de imigrante, já tem um estereótipo muito marcado, né? Todo mundo já faz uma conexão muito óbvia com uma pessoa sofrida, com uma pessoa que tá ali num subemprego, está numa questão, uma questão marginalizada, a questão da criminalização também. E esse é um ponto que é um ponto comum, né? É um ponto comum que é trabalhado na mídia, é um ponto comum que é trabalhado na extrema-direita brasileira e mundial, e não é esse ponto que eu quero trazer de fato. Eu acho que tem muitas outras histórias e uma cultura muito viva, uma cultura muito rica que precisa e deve ser contada. Assim, né, como os nossos pais italianos, alemães, servos e sérvios e vieram para cá e trouxeram aos poucos, né, conseguiram imprimir a cultura deles onde eles moram. Eu acho que a gente tem como obrigação, é um serviço social, de trazer um pouco dessas histórias, de contar um pouco dessas histórias, né? São pessoas únicas, né? Elas não têm que estar partidas, não têm que estar simplesmente enquadradas por um único estereótipo. Então, eu acho que o apelo cultural das festas, das roupas, da comida, da música é algo muito rico. Eu acho que quem está documentando isso tem por obrigação, me sinto obrigado a contar um pouco dessa história. Eu não tenho compromisso nenhum com jornalismo. Eu não tenho compromisso nenhum com jornalismo. Quando eu tenho um compromisso com jornalismo é porque eu estou sendo contratado para fazer tal coisa. Então, a matéria vai estar lá no jornal, vai estar no site, não sei o quê. Isso aqui não é compromisso com o jornalismo, é compromisso comigo, é compromisso com as pessoas com quem eu estou clicando. Então, a verdade, qual é a verdade, né? São vários, ela é muito entrecortada, né? Tem várias simbologias a verdade, né? Então, a minha verdade é essa, a tua verdade, a verdade do fotojornalismo é a outra, que vai contar uma situação específica, a situação, outra pessoa pode contar uma outra história. Eu quero contar o que está acontecendo com a cultura, eu quero trazer cor, eu quero trazer vida, eu quero trazer uma perspectiva positiva para que o preconceito, o racismo e a xenofobia, de certa forma, minimizem a partir do momento que as pessoas estão vendo aquelas imagens. Conseguiu muito bem, eu acho que está muito bem sucedido, eu adorei. E outra coisa, você falou que numa época, ou não sei se você ainda anda com uma máquina quase no peito, né? Eu acho que eu tenho muita dificuldade em fotografar as pessoas, mas acho que com isso também a pessoa que está sendo fotografada
ela está menos assustada, né? Eu sei que muitas pessoas não, né? Quando eu coloco máquina para tirar fotos, automaticamente elas né, mudam o rosto, né? Mudam a expressão, ficam meio assustadas. Aquela foto da menina de religiosidade menonitas, né? Eu acho que você mostrou essa imagem e falou que você tirou ela sem máquina normal. Ela tem uma expressão muito linda, né? Muito real do momento. Mas eu acho que você tem essa habilidade mesmo com a máquina normal. Eu achei impressionante isso. Aí é um pouco daquele papo que a gente estava tendo do acaso, né? Do imprevisto, né? Do bom imprevisto. A Golden Hour era a hora que é aquele imprevisto, é a adaptação, é a forma como você consegue fazer ali naquele momento, né? Não tem, é muito difícil definir regras e categorizar. Não, eu vou clicar assim, é dessa forma. É aquilo, gente. O Sebastião Salgado, ele ralou na ostra para conseguir fazer o que ele fez. E ele foi um cara super desbravador e ele é uma referência na fotografia, e principalmente documental. Só que chega um determinado momento que quando ele quer fazer um ensaio, ele tem uma estrutura de 5, 6, 7 pessoas para trazer o local, a luz, a imagem e tudo da forma como ele faz. Então, assim, ao longo do tempo, os fotógrafos eles vão se profissionalizando nesse sentido e vão escalando o trabalho deles, né? E aí eles conseguem chegar em lugares que a gente não consegue, réis mortais. Então, vai muito do ímpeto que você tem, da adaptação que você faz naquele momento. Se eu achar que eu vou chegar numa comunidade menonita e na Pensilvânia, montar um estúdio na rua e fotografá-los, do maluco, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca, nunca, nunca. Porque culturalmente é inaceitável para eles. Eles não vão fazer isso. Só se eu montar um estúdio de rua na África, no Brasil, América Latina, dá samba, rola, funciona. Então tem que entender um pouquinho sobre gente, né? Tem que entender como as pessoas, qual a dinâmica de cada um. Não tem uma regra, mas você tem que ser safo para saber onde você está colocando o seu pé. E é aquilo. Gente, você está em qualquer lugar do mundo, não fala nada de inglês, fala nada de espanhol, arranha alguma coisinha. É arranhar com verdade, é olhar no olho e falar, cara, tu é lindo, tu é linda, sua roupa é linda, eu te admiro, eu quero te fotografar, me interessa, você me interessa. Assim, você é importante para mim. Falar pouco, mas falar bem, sabe? E aí você consegue. E 50% não consegue, e tá tudo bem também. Não tem o que fazer. Não dá para vencer, não dá para vencer todas as batalhas. Não tem como. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, perdi aqui, perdi, tudo bem, beleza. Bola para frente. Vamos semana que vem você tenta de novo e é isso. Nem tudo é a fotografia, né? É a experiência que você viveu. E o não também, se aprende pra caramba com não. E tem mais não do que sim. Mas quando tu é chato e persistente e quer fazer, pode ter certeza que você vai conseguir. A chance de você não conseguir é mínima. Porque a pessoa fala assim, cara, esse cara é tão chato, mas é tão chato que eu vou deixar ele fazer uma foto minha. Então, assim, é na chatice que às vezes a gente consegue. Cansa, E eu cansa, mas é isso. queria, queria falar que eu achei assim, incrível. Você pode falar um pouco sobre a cor? Eu não sei se nas aulas eu estava mostrando, né, um circuito cromático, mas parece que você tem essa coisa meio natural, né, de trabalhar com cor. Por exemplo, quando você fotografa refugiados, né, na África do Sul, você usa muita cor. Quando você fotografa menonitas, né, só cores frias, azulado, né, e nas próprios slides são incríveis, né, eu percebi que cada slide tinha um fundo diferente, que meio combina com a imagem. É difícil até porque é aquele processo da desantropologia da rua, né?
Não tem como você definir as cores que você vai imprimir logo no início. Você tem uma ideia, uma referência, um cheiro do que você quer fazer. Mas eu acho que vai muito. Essa é uma pergunta muito legal e é até difícil de responder, porque às vezes eu nem sei por que aquela cor é escolhida, ou aquele tratamento de cor. Mas eu acho que vai muito do clima do que eu estou clicando. Quando é uma coisa muito mais alegre, festiva, para cima, onde eu estou me divertindo, onde as coisas estão acontecendo de um jeito assim bem pulsante, é cor, é gritaria de cor. É, Mas além disso, as suas cores combinam. Você tem 4 cores, né, lá do circuito cromático e você escolhe, acho que isso é um talento, as que combinam, sabe, entre si. Não, Olha, eu já nem paro para pensar muito nisso, assim. eu É acho legal o que você está falando, porque eu não, já nem percebo, para ser sincero. que com cor, né? Acho que você tem um talento, por exemplo, quando você fotografa na Palestina, é PB, né? Porque o próprio assunto pede. Mas, sei lá, eu penso sobre essas coisas porque basicamente meu trabalho é PB e quando vejo cor eu reparo essas coisas. Acho que o seu olhar é muito refinado com a cor. É engraçado isso, porque eu não, é muito no pós, assim, é muito no, o material tá pronto, você começa a editar e quando você começa a sentir. E os Menonitas têm uma coisa que é, obviamente que é um olhar meio urbano, paulista, de uma classe média, de julgar como eles são, de julgar como eles se comportam, de julgar o comportamento. Então, eles têm uma coisa um pouco mais introspectiva, um pouco mais calma, um pouco mais fria, um pouco mais melancólica. Então, eu acho que automaticamente e subjetivamente vai para uma linha cromática de 4, 5 cores ali, pastel, mais leve. Tem um quê de mistério, né? Assim, também, quando você começa a descer um pouco os tons, né? Fica um pouco mais misterioso. PB aí mais ainda, né? E o PB eu acho que imprime. É difícil falar, né, sobre cor e PB. Assim, eu tenho muita dificuldade. Você é uma especialista no PB, então acho que você tem até mais propriedade para falar sobre isso, mas o PB tem um mistério, né? Tem um quê de uma melancolia, um dito, mais não dito, né? Que é interessante, né? Eu acho que às vezes acaba funcionando bastante para um documental de guerra, para uma Foto coisa mais PB subjetiva, né? às vezes mais pesada, né? Um assunto muito sério, assim. E você entrega essas fotografias para as pessoas ou outras, né? E não essas que você tem para você? Tenho o costume sempre de editar e mandar. Aqui o Hum, povo é ansioso também, né? E é difícil eles entenderem que a minha lógica é a lógica diferente deles, é uma lógica diferente. Então, o que eu faço faço um ensaio, gero os arquivos ali em um JPEG baixinho e mando, a maioria das vezes sem edição. Aí eu mando tudo, sabe? Assim, tipo 300, 400 fotos. Porque o que eles querem, às vezes, é o registro, é a questão afetiva, né? Eles não estão com o meu olhar. E aí eu meio que resolvo uma questão de mandar esse material para eles, que eu acho super justo isso sempre, e tem que ser feito por todo mundo. Eu acho que é muito chato quando as pessoas fazem e simplesmente, assim, somem. Acho que o mínimo é um desserviço, né? Acho que o mínimo que você tem que fazer é clicar, mandar, mostrar que você se importa e tem que ser verdadeiro. E aí depois você edita o seu com calma, né? Aí você não tem a preocupação de nada, né? Você vai no seu tempo. legal. Obrigada, Marcos. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa para o Marcos ou fazer comentário? Fiquem à vontade, gente. Vou falar, professora, peço desculpa primeiro porque eu estou sem câmera, porque a internet fica muito ruim, mas estou vendo e ouvindo aqui. É assim, eu estou apaixonada pelo trabalho, né, do Marcos, então, assim, não tem como não apaixonar. Marcos, em relação, você falou em retorno, como a professora perguntou, né, das fotografias.
Aí você falou também que você tem os menonitas que são extremamente fechados, que ainda usam carroças, né? Então, acesso à tecnologia, né? Provavelmente eles não têm. Você retorna esse material em outro suporte para eles, imprime. E a outra pergunta é: você, no Entre Muros, você fotografou dos dois lados, você sentiu uma diferença em relação à aceitação do trabalho que você estava fazendo? Ou como é a relação dos dois povos com a fotografia? Obrigada. Boa pergunta. Da comunidade menonita tem essa reciprocidade de entrega do material, principalmente aqui no Brasil, teve, na Argentina também teve, via uma associação, uma cooperativa, que eu mandei todo o material para eles. É muito difícil ter o contato, o acesso às pessoas individualizadas ali, né? Porque a questão tecnológica para eles pega, na maioria deles. Mas eu passei esse material para uma cooperativa que me ajudou a entrar. No Paraguai, da mesma forma, tinha uma universidade, não sei se é exatamente uma universidade, um curso, uma escola técnica de agronomia, coisas do tipo, e eu também compartilhei esse material com eles para acervo. Isso está muito conectado, Rosa, com os jovens, tá? Os jovens têm isso é muito interessante, que é muito da nossa geração, assim, de a preocupação com o acervo, a preocupação com um resgate histórico e né, de contar essas histórias. Então, sempre quando eu tive essa relação com pessoas mais jovens. E as outras pessoas, às vezes, as pessoas nem estavam direito entendendo ali o que eu estava fazendo ali, mas estavam me aceitando de coração e fazendo clique. E, de maneira geral, é isso. Sempre rola essa troca e essa devolução do material. Israel-Palestina são povos muito diferentes, né? Mas estão ali incrustados e viveram muito juntos, assim. É muito difícil falar disso sem que eu não traga um posicionamento político, e eu não quero, porque aqui é fotografia, eu não quero falar sobre política. Mas é muito difícil falar sobre isso e não se conectar a isso, tá? O povo árabe é um povo muito parecido com o nosso. A energia é muito próxima, o toque, o caos, a organização junto ao caos, a adaptação, a resiliência é muito conectado com a gente. O outro lado é um pouco diferente. Principalmente Tel Aviv, é uma cidade muito viva, muito vibrante, com muita festa, com muitos jovens do mundo inteiro, uma cultura pop assim muito grande, uma música eletrônica em todos os lugares, uma comunidade LGBT muito grande, judeus racídicos junto do lado de uma balada LGBT. Então, assim, também tem um caos, mas acaba sendo um canteiro de obra americano ali, uma cultura muito, muito, muito americanizada, até europeia de maneira geral. A questão fotográfica em Tel Aviv pega, tem que tomar muito cuidado. Por incrível que pareça, assim, eu não tenho nenhuma descendência nem judaica, nem árabe, italiana e originária aqui, Pataxó, mas não sei o que esse blend que deu aí, que as pessoas achavam que eu era israelense. E as pessoas falavam comigo em hebraico. E isso me ajudou, de certa forma. As pessoas não acreditavam que eu era brasileiro. E aí, quando eu olhava os rapazes, eu falava assim, caramba, eu pareço muito com esses caras. Caramba, eu pareço muito com esses caras. E isso me ajudou, assim, profundamente. Então, eu conseguia passar meio que ileso, eu fazendo muita coisa. Agora, do lado árabe, eu conseguia também fazer muita foto, mas tem que tomar muito cuidado, tem muita criança, principalmente em Gaza, assim, uma população muito jovem, e eles são muito agitados, então vivem ali muito apertados, a densidade demográfica é muito grande, então
a chance de dar um problema é muito grande, assim. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, fazer as coisas um pouco mais rápidas, menos equipamento, e ser meio liso ali, sabe? Capoeirista, assim. Vai, faz rápido, já vai, já vem. Não ficar marcando muito toco, assim, porque tem a autoridade palestina, tem um serviço de inteligência ali dentro que eles podem simplesmente te pegarem ali, te levarem para uma sala, te interrogarem, saber o que você está fazendo. Mas, de novo, ser brasileiro é um diferencial. E eu monto atrás desse privilégio de, cara, Brasil é Neymar, é Pelé, é samba, cara, é feijoada, é Rio de Janeiro, é assim, o estereótipo clássico, os caras piram nisso, e aí você se conecta com os caras, você começa a conversar, quando você vê, você já está dentro da casa das pessoas. Então, o brasileiro tem uma diferença, porque ele é muito bem quisto em todo lugar do mundo, e é visto muito com bons olhos. E eles ficam muito curiosos, eles querem ver seu passaporte, querem ver. E aí, às vezes, você mostra o passaporte, eles ficam malucos, e aí abre portas para você fazer foto. Então, usem desse diferencial, desse, desse green card que vocês tenham no mundo, que isso faz real diferença. É meio bizarro eu estar falando isso, tá? Mas é verdade. Eu, Obrigada. eu acho que, Marcos, uma parte é sua também, porque quando a gente estava no Vila Itororó ou algum lugar, eu vivenciei isso, né? Marcos conversa com a pessoa, tá, em 5 minutos está na casa do cara. E, né, já fotografando. Acho que além desse brasileiro, tem esse dom. E eu queria falar, eu esqueci de falar, que eu gostei muito, fiquei emocionada com sua, além das imagens, né, com a sua fala que acompanhou as imagens dos muros, né, porque eu acho que você falou muito bem sobre cada imagem, e é muito legal ver que a gente pode representar via fotografia alguma coisa de forma não óbvia, né? Por exemplo, você fotografa, né, no exit e uma pessoa de costas, né, com arma ou arma vendida para criança, né, diz muito mais às vezes do que uma foto, né, que a gente vê todos os dias nos jornais. Eu acho que sim. Acho que ali eu fui muito feliz e eu queria mostrar a guerra, o conflito de um jeito diferente. É, bem legal. E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo. Eu parei de produzir depois da pandemia, comecei a voltar agora. Fui para o encontro das mulheres indígenas lá em Brasília, que foi uma coisa linda. Eu só chorava, era uma coisa maluca, assim. Você tem imagens, muito lindo. E isso me conectou de novo para a fotografia. Eu quero voltar a clicar e, enfim, tem um misto de prioridades. A vida é muito dura. Eu não estou trabalhando com foto, eu estou trabalhando dentro de um banco hoje. Então, às vezes, a vida é um pouco dura. Tive alguns reveses na vida aí nos últimos meses. E a gente não consegue, às vezes, focar na fotografia. E é muito gostoso estar falando com vocês aqui. Isso, para mim, acaba sendo um incentivo de dar um gás e de repensar no que eu fiz. Tem coisas que eu já não pensava mais, eu nem olho mais para esse material que eu estou mostrando para vocês, é uma coisa que está guardadinha ali, e é muito gostoso voltar, porque voltar a ter sensações que eu tive, e às vezes é uma forma de, enfim, de começar a Eu produzir acho com mais que força. mostrou nos slides, né? Até que daria um livro, né? Não sei se você pensou. Eu sei que é difícil, mas foi incrível. Cada slide tem um fundo diferente, né? Você fez algumas sobreposições, depois algumas duplas, né? Achei incrível. É Eu pena quero um que dia, um até dia falei com o Fernando Costa Neto lá da DOC, lá, conversei com ele um tempo atrás, ele mostrou interesse, mas, enfim, tem que ver espero. se é interesse mesmo ou se é só papinho.
Então, pessoal, da última vez, alguém gostaria de comentar alguma coisa ou perguntar? Eu gostaria, professora. Marcos, você mostrou assim, uma série de fotografias feitas, né, durante muitos anos. Você deve ter um acervo extremamente grande, extremamente rico. Você faz algum tipo de catalogação, de anotação, de registro, de datas, pessoas, locais? Como que você trabalha essa questão para você manter esse material? Boa pergunta. Até se conecta com um pouco de como eu conhecia. Eu chamo a Gordana de Goka, não sei se vocês chamam. Porque, então eu falo, falo Gordana Goka, a Goka. Eu fiz um curso com ela há muitos anos atrás de Lightroom, né, que é uma ferramenta né, que é muito famosa assim para fotografia. E tem um processo de catalogação ali, né? Tem que ser um pouco mais nerd ali, cartesiano, para organizar tudo. Mas sim, você consegue sim categorizar você pode pegar assim, pô, a etnia que você está clicando, aí depois você clica aí você desce e subpassas para os países que você fez. Aí dos países que você fez, você pode ter clicado 3 ou 4 comunidades. Então, essas raízes, né, quase um Excel, te permitem buscar essas imagens com tecnologia, né, com um pouco de facilidade. Então, o Lightroom ele te permite fazer esse tipo de coisa. Então, dificilmente eu não consigo encontrar uma imagem ou outra. Eu não sou o rei da organização, é, pelo contrário, às vezes meus arquivos beiram ao caos, mas de tempos em tempos eu paro, organizo, é quase uma faxina na casa suja, assim. E hoje eu estou com os arquivos organizadinhos, eu consigo encontrar as coisas e tá tudo bem tranquilo. Mas, Rosa, é muita coisa. Às vezes se perde, às vezes está parado para uma edição. Tem muita coisa muito rica, assim, que eu nem sequer encostei. Fiz uma viagem para os Estados Unidos ano passado que eu nem encostei nesse material. Fui para o Chile em maio também, não encostei no material. Fui para a Chapada Diamantina também, não encostei no material que eu fiz. Então, fiz algumas coisas de luta livre, de cultura mexicana, o luta livre lá, de uns caras mascarados aqui em São Paulo também. Não editei esse material ainda, então tem muita coisa que eu queria editar, mas não estou tendo tempo hoje. Estou focando em outras coisas, mas preciso muito editar e quero rodar esse material, né? Simplesmente só o fato de postar e já é uma organização pessoal ali de entender o ensaio. Obrigada. Gente, eu fico com um canal aberto no Instagram, se quiserem me adicionar aí. Todos vão concorrer a uma Mercedes 2024. Me adicione aí, Muniz Marcos. Você pode colocar no chat, Marcos. Vou colocar aqui Aí eu mando também por e-mail para todo no mundo. Instagram, quem quiser acompanhar, quiser bater um papo, passar referências de coisas, enfim, achar que vai me ajudar de uma forma ou outra e pedir ajuda, conselho, ideias, câmera, lente. Aí a gente fala de lente, quem quiser falar, enfim, que acho que aí é uma outra coisa, é um outro papo. Tá bom. Então, se não tem mais perguntas, podemos encerrar então a apresentação de Marcos. Muito obrigada. Foi incrível as imagens e sua fala, muito legal, muito animado. Adorei o trabalho e a apresentação. Tá Eu bom, que Marcos? agradeço. Fico à disposição aí. Goga, quando quiser me chamar de novo, dá um salve, tamo junto. Sempre, a aula fica mais animada. Valeu, Tá bom. galera. Obrigado. Obrigado a todos. Ok. Obrigado, Marcos. Valeu. Valeu. Oh, muito obrigado. Sempre. Obrigada. Valeu, Daniel, Pedro, Henrique, Joaquim, Anderson. Valeu todo mundo aí que teve a paciência de ficar aí, independente dos problemas técnicos aqui que rolaram. Uma dúvida. Teve a gravação desse pedaço da sua aula, né, Marcos? Ela vai ficar disponível depois para gente? É que eu tive que dar uma saída, eu perdi um pedaço bom da sua apresentação.
Não tem problema. Houve um problema técnico, eu entrei um pouco atrasada e para mim está escrito aqui tá gravando. Primeira vez que estou gravando a aula, então vamos ver. Tá gravando aqui para mim, eu gravei acho que a partir de um momento específico, quase ali no meio da aula ali, teve um momento que não estava gravando. Eu finalizando a aula aqui, eu quero ver para onde vai, se vai para o... Isso que eu não sei para onde vai e qual a qualidade, né, da imagem. Assim que terminar aqui, eu já vejo aqui também e Quase desde o início, assim. Acho que pegou boa parte da apresentação. eu Tá, acho Daniel? que sim. Aí se tiver material, eu repasso para você, tá? Não, perfeito, eu agradeço, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, Marcos, gratidão. Eu que agradeço aí pela atenção. Obrigado, Marcos. Valeu, gente. Então, um bom sábado para vocês, bom fim de semana. Um beijo. Fiquem com Igualmente, Deus. Marcos. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.